Seja bem-vindo mais essa semana ao Espaço Capacidade. Agradecendo sempre a Associação Comercial por ser a realizadora desse projeto, que eu sou gestor, que é o Capacidade, e desse espaço. E agradecendo sempre muito, mas com um grande abraço ao grande parceiro que é a Diário TV. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber um pouco mais sobre a SEAT, entre no nosso site www.aseat.com.br. Se você tiver também dúvidas, questionamentos sobre o espaço, temas que você gostaria de assistir, sendo debatidos aqui ou até mesmo convidados, basta você acessar o meu e-mail lá no meu site, que é o www.klebercoach.com.br, tá ok? Eu fico aguardando uma mensagem sua. E hoje nós temos essas duas extraordinárias mulheres que vão bater um papo com a gente, sendo que tem um detalhe, as duas são psicanalistas, Eveline Miranda e Joana Souza. E a primeira questão, muito obrigado antes de mais nada vocês estarem aqui, eu sei que a vida é corrida para todo mundo, mas que bom que vocês estão aqui. A primeira coisa, já que eu anunciei psicanalistas, o que a psicanálise tem a ver com uma empresa? Aonde a gente encaixa essa tal... Porque é um palavrão, vamos combinar, psicanálise, né? Até o povo em casa assustou agora, né? Isso é pra gente coisa maluca, pra gente doida. Como é que funciona? Aonde vocês cabem dentro de uma empresa? Olha, assim, eu vou passar essa bola legal pra Joana e vocês vão entender por quê. Mas assim, eu acho que eu posso começar respondendo isso dizendo o seguinte... que a psicanálise se encaixa em qualquer coisa, né? A gente pode trazer a leitura da psicanálise, a experiência da escuta clínica, né? E a experiência do saber psicanalítico, né? Dessa teoria, né, que aponta para tantas direções. Então, eu acho que o grande barato da psicanálise, a grande possibilidade que a psicanálise nos traz é essa abertura em dialogar com qualquer saber. A psicanálise pode estar dentro das instituições. A psicanálise, ao contrário do que se imagina, não é algo que se restringe ao consultório, né? A psicanálise tem muito a dizer. A gente trabalha com a escuta, mas a psicanálise tem muita coisa a dizer. Então, sem dúvida, né, essa escuta da psicanálise dentro de uma empresa pode fazer uma enorme diferença. Perfeito. Eu acho que Joana tem... Joana, pode dizer isso melhor pra gente. Você, empresária, empreendedor, né? Hotel, quer dizer, um universo que pode... Não, porque o que eu acho legal é justamente a gente tentar fazer essa soma. Correto. Porque quando você fala do psicanalista, o que remete imediatamente é a questão clínica, é a questão do consultório, que inclusive eu sei... o quanto é trabalhoso ser um empreendedor da sua própria clínica. É interessante isso que você está colocando, Kleber, porque na realidade a gente tem que ampliar um pouquinho o conceito de clínica, né? Porque muitas vezes a gente pensa em clínica como aquele espaço restrito do consultório ou até mesmo uma instituição de saúde, né? Seja ela de saúde mental, saúde pública, seja lá o que for. Na realidade, há a clínica onde há escuta, né? Então, o espaço do psicanalista e também do psicólogo, não tem por que colocar isso de lado, né? Ele se faz à medida que esse profissional, onde quer que ele esteja inserido, ele tenha uma escuta que seja clínica, né? Então, eu acho que isso é um dos pontos assim, essenciais que a gente pode destacar, né? E isso nos faz realmente transitar, né, em diversos setores, em diversas áreas. E essa ideia de que muitas vezes o psicanalista só fica ali no consultório privado, hoje é uma ideia equivocada, podemos assim dizer. Por quê? Porque nós temos psicanalistas inseridos em várias instituições. E é interessante, o que eu queria destacar é que Freud... Ele tinha uma visão muito interessante. Ele dizia, né, que as instituições têm uma função psíquica para o sujeito, né? Tem uma função psíquica para o sujeito. Que aula boa, né? Olha que aula boa a gente está tomando aqui hoje, né? Pois então, né? Então, se a instituição ela tem uma função psíquica,
É porque, na realidade, né, há um agrupamento, há um ajuntamento de pessoas que trabalham no mesmo espaço, que desenvolvem uma rotina e que convivem, né, entre si muito mais do que muitas vezes convivem com suas próprias famílias, né? Então, há muito trabalho a se fazer dentro da instituição e o psicanalista pode estar inserido, sim, numa instituição. Eu queria até colocar para vocês que eu tenho visto, tenho vivido esse boom da indústria das empresas de consultoria que trazem treinamentos, capacitação, motivação. Inclusive você tem hoje no mercado isso que se chama o coach, né? Que inclusive existe momentos que são os coaches individuais que você atende de forma personalizada o executivo, o colaborador da empresa. Sendo que o que eu tenho visto e que é onde eu convido vocês psicanalistas, o grande problema dessas pessoas que estão hoje sendo desaguadas no mercado como coaches, né? Que são esses treinadores de comportamento, são pessoas que não tiveram um percurso, eu não digo nem formal como vocês, mas pelo menos aquele percurso como analisando, como pessoas que fizeram o seu percurso para entender, inclusive, essa questão da escuta. É meio que moda, já é moda, né? Você falar da necessidade de você escutar, escutar o cliente, escutar o mercado. Exato. Não escuta nada. O grande problema das empresas é que elas têm a escuta obstruída. Exatamente. Né? Exatamente. Estão ensurdecidas. Né? Então, assim, inclusive você, né, Joana, vocês estão trazendo uma escola de psicanálise para Teresópolis, que a Eveline é membro já também, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, nós coordenamos aqui em Teresópolis o núcleo do Corpo Freudiano, Escola de Psicanálise, que é uma escola que já existe há 20 anos, né? E que tem realmente assim, uma filosofia, uma abordagem muito voltada para a cultura, né? Que eu acho que é um diferencial enorme, né, do Corpo Freudiano, porque nós temos no Corpo Freudiano psicanalistas que trabalham em organizações, né? E que estudam psicanálise e praticam a psicanálise com uma escuta psicanalítica dentro de organizações, dentro de empresas, né? E eu acredito assim que o Corpo Freudiano em Teresópolis está aqui justamente para contribuir nesse sentido, né? Para quê? Para que as pessoas que se aproximam, né, desse campo do saber, que é a psicanálise, possam, né, entender um pouquinho como é que funciona o ser humano, né, tão complexo, tão surpreendente muitas vezes, né? E que, às vezes, nenhum comportamento tem alguma coisa sempre por trás, né, Cléber? Tem, lógico, sempre tem, não adianta. Tem sempre eu sei que vocês são psicanalistas, mas que bom, eu tenho uma psicanalista que me deu esse presente, né? De eu poder falar de comportamento perante a psicanalistas. Nossa, que beleza. Mas o grande barato é que vocês reconhecem a necessidade do psicanalista. Exatamente. E o psicanalista também, e uma coisa assim que é muito importante a gente marcar em relação à escola e essa escola que está chegando em Teresópolis, é que o Corpo Freudiano tem uma abertura muito grande no diálogo e na transmissão da psicanálise. O Corpo Freudiano não se restringe a falar para psicanalista. Ou formar psicanalistas. Ou formar psicanalistas. Exato. Não. Porque, na verdade, quando você fala de uma escola de psicanálise, também a primeira coisa que as pessoas imaginam é que quem vai ali, então, é a galera, então, que pretende se formar. Também, mas... Também. Por exemplo, eu quero deixar para você em casa, empresário principalmente. Eu acho que você hoje tem uma porta, porque existe hoje em Teresópolis, né, uma abertura muito grande, porque nós temos empresários de ponta, nós temos uma galera que está investindo, uma galera que está entendendo a necessidade de trabalhar o seu efetivo, os seus colaboradores, dentro de um programa que vá mais fundo, que cale mais fundo, que o investimento não é só no técnico, não é ensinar tecnicamente alguém a vender, a operar um maquinário, ou fazer um telemarketing, mas é o estado de espírito dessa pessoa, ela quanto indivíduo como essência.
Então, eu queria deixar como convite a vocês que vocês viessem visitar, principalmente a vocês empresários, gestores, a escola. Justamente porque você aqui dentro, você vai conseguir, né, se aproximar de alguma coisa que não tem como se não perpassar por isso, que é esse desenvolver a escuta. Entender melhor essa expressão. Porque é uma coisa meio... Porque mesmo eu que tenho um percurso, eu digo o seguinte, às vezes é complicado. Porque a gente tenta explicar às pessoas essa diferença, né, do ouvir, do escutar, que é o detalhe, às vezes é aquela palavra que deu todo o conceito em que ela precisava para que ela possa ser trabalhada. Mas isso é difícil, Tem né, uma gente? coisa interessante que faz o gancho com tudo isso que a gente está falando desde o início, desde o momento que você pergunta o que um psicanalista pode fazer numa empresa, a questão da escola. A gente está tendo uma experiência aqui em Teresópolis. Teresópolis está tendo uma característica própria, aliás, o que é uma característica do corpo freudiano, né? Os seus núcleos, tem autonomia, né? Tem a sua identidade e não se abre mão disso. E uma coisa que a gente está percebendo em Teresópolis, que quem mais está nos procurando, né? Quem mais está procurando a escola, não são os psicólogos, não são psicanalistas, são pessoas de outras áreas. E a gente tem escutado nos grupos de leitura, a gente tem assistentes sociais, professores, gente de outros segmentos que diz pra gente, puxa vida, como é essa experiência? A gente está aqui, está discutindo Freud, está discutindo conceitos da psicanálise. Como isso está me ajudando no meu trabalho? Como eles testemunham isso em tempo integral. O tempo todo. Né? E, inclusive, uma coisa até interessante que também está acontecendo é que a gente está percebendo que essas pessoas estão começando a buscar análise também, a sua análise pessoal, mas ali ninguém está falando, pelo menos a priori, nós seremos psicanalistas, é isso que a gente está buscando. Não, são pessoas que estão buscando um diferencial na sua vida. Me parece bem claro que assim, essas pessoas estão buscando abrir o seu campo de visão, ampliar o seu campo de visão. Que é isso que a psicanálise proporciona, né, para quem se aproxima desse campo de saber, né? Dá uma abertura. Muda completamente a perspectiva. Joana, por gentileza, fala um pouquinho da sua experiência com a tua equipe, com teus colaboradores lá do teu hotel. Porque me parece que é você que está acompanhando esse pessoal, né? É você que está trabalhando, lapidando a galera. Então fala um pouco dessa experiência. Bem, a gente tem tido uma experiência interessante lá no Atos Hotel. Atos Pode Hotel. falar o nome? Pode, lógico que pode. Até porque o Atos é parceiro. O Atos é parceiro do Corpo Freudiano, dos nossos programas, né, das atividades. E, na realidade, o hotel, quem sonhou e desejou foi meu marido, né, o Rogério, mas eu estou ali colaborando e a gente tem um trabalho de gestão estratégica no hotel que está sendo desenvolvido por uma consultora que é psicanalista. Bacana isso. Né? E que trabalha com consultoria dentro de empresas, organizações, escolas e instituições as mais diversas. E a visão que nós estamos tendo lá no Atos Hotel é a visão do cuidado. Né? A palavra cuidado está no nosso slogan. Por quê? Porque a gente entende que um ambiente de trabalho tem que ser um ambiente saudável, ele não pode ser um ambiente adoecedor. Né? Isso aí. Que o sujeito saia dali no final do dia um bagaço, como se diz, né? Totalmente, e no dia seguinte pensa, meu Deus, eu tenho que ir trabalhar. Não, a gente tem implantado uma cultura diferente ali. Cuidado com os nossos colaboradores, sempre com uma escuta para eles, sempre oferecendo isso para que eles possam Vocês estão escutando, né? Estão escutando. Para que eles possam ter esse espaço para falar, né? Aliás, a psicanálise ela se faz assim, né? A partir da palavra, né? A gente dá a palavra para o sujeito né? vai realmente ele se responsabilizar por aquilo que ele está falando.
Mas na organização, dentro da empresa, o nosso trabalho tem sido voltado muito para isso, para que haja uma abertura, para que eles tenham liberdade da fala. Periodicamente a gente faz reuniões, a gente faz alguns treinamentos, né? E é onde as coisas realmente acontecem ali, onde aparece o mal-estar, né? É onde aparecem, né, as questões. A gente tenta muitas vezes trabalhar essas questões no sentido de que muitas vezes a pessoa se dê conta que aquilo que está interferindo ali no trabalho dela é uma questão dela, né? E que de repente pode já estar vindo de outras experiências de trabalho que ela teve. Então, a gente faz um trabalho mais ou menos voltado para essa escuta, né, que eu chamo de escuta clínica. Ok, né? Pode ser, Que lógico. é escuta clínica, porque a clínica não se faz só no consultório. Mas né? isso que você está colocando, eu estou muito satisfeito em poder hoje estar com vocês aqui, levantando essa questão, porque eu tenho uma grande preocupação tenho parceria com empresas de consultoria, consultores. Por exemplo, tem o Saulo Coelho, que está na cidade, ele é de Curitiba. É uma pessoa que eu respeito muito, ele é psicanalista, a mulher é psicóloga. Eles desenvolveram todo um trabalho voltado para o corporativo, que é extremamente particular, e são pessoas sérias. Mas eu tenho receio com relação a essa enxurrada de profissionais que apareceram, que na verdade eles não estão completos, não porque eles não tenham a teoria, mas eles não têm essa capacidade do se relacionar com o que realmente interessa. Então, que vocês, por exemplo, eu sempre imaginei, né, que o psicanalista ele tem espaço, e muito espaço, dentro do corporativo. Que realmente, embora se chame a escuta clínica, mas é ela, não tem outra. Para que você possa, inclusive, realmente ajudar o outro a desenvolver. E faz toda a diferença. Como né? adquirir a escuta clínica? Pois é. Eis a grande questão. Eis a grande questão. Porque você pode, né, frequentar uma escola de psicanálise, pode fazer N cursos de coaching, seja lá o que for. Sim. Né? Mas será que o sujeito vai sair dali realmente com essa escuta? Eu coloco o seguinte, a minha experiência, eu me coloco o seguinte, a minha escuta não existiria, como eu tenho, talvez seja o grande diferencial que eu tenho no mercado, é porque eu tenho um percurso de análise. Agora então você chegou, respondeu. Você já respondeu. Eu já coloquei deu a em resposta. discussão. Porque não é a escola, não é o estudo. É quando você... É o seu percurso pessoal. Eu, inclusive, ontem estava com uma amiga pelo telefone, a gente trocando as nossas figurinhas, né? E falando sobre isso, que a gente meio que sai dos surtos, porque a gente consegue ler que a gente está surtando. O povo que surta é porque não lê antes que vai surtar. Na hora que você está para surtar, você diz, gente, estou enlouquecendo, tu para. Aí você dá um jeito na casa. Né? Dá um stop. Você dá um stop. Ou pelo menos uma maquiada. Dá uma maquiada. Mas isso porque é um percurso pessoal. É interessante que essa semana mesmo eu vou gravar na bancada com jornalismo com o Anderson, né, que é o nosso âncora, justamente falando da necessidade que o empresário tem de buscar esse confronto com ele. Ele se colocar em discussão. Não adianta você fazer milhões de treinamentos, de cursos, de aperfeiçoamento, se você não se coloca em discussão dentro daquilo que são os teus limites, dentro daquilo que são as tuas dificuldades. Você precisa passear um pouco nas tuas próprias obscuridades, né? Porque é a partir daí que você tem um olhar mais generoso para o outro, né? E aí você... Não dá para estudar só o outro. Exatamente. Não, eu vou até dizer aqui uma coisa. Aliás, nosso campo, o campo psi de forma geral, ele não é exterior a nós. Exatamente. De forma alguma. Gente, eu até coloco o seguinte, para que a gente não pareça que nós estamos puxando aqui a sardinha, eu pelo menos eu tenho que me colocar, eu sou apolítico, esse espaço é apolítico, eu não trago, não falo, aliás, eu bato em teclas que não estão bacana. Aí que cada um se entenda com aquilo que está sendo bem feito ou não. Mas nesse nosso caso, eu não estou dizendo para você que está em casa, para você empresário, que necessariamente você precisa de um percurso de análise. Eu precisei e preciso. Tem gente que consegue se elaborar
assistindo um pôr do sol com um pouco de areia na mão e tá bom. Tem alguém que a religião, que seja o espiritismo, o evangelho, vai suprir vai alguma suprir. coisa. Então, eu não estou dizendo... Mas tem aquela pessoa incomodada também, né? É como a gente está sempre batendo nessa tecla, né, João? Não adianta. Exato, O psicanalista é um povo que faz parte de uma trupe sem paz. É isso aí. Entendeu? Eu conheço, nossa, como eu conheço. É uma gente sem paz. Que busca no seu desassossego, né? Um caminho, um percurso. Então, no desassossego Cada um do caminho, tem seu percurso. vocês me desculpem. Por isso que a gente trabalha tanto. Pois é. Eu só tenho que dizer o seguinte, nesse desassossego, nessa perturbação, o tempo já estourou bem para lá do que eu tinha prometido. É que não dá com vocês e eu falando, é impossível falar em 18 minutos, em 16 minutos. A gente volta. A gente... eu tenho certeza disso. Vocês já estão convocadas em breve. E isso não é nepotismo. Não é nepotismo, porque na verdade... Vocês não sabem, para quem não sabe, ela é minha irmã. Mas não tem nada a ver uma coisa com outra, porque a vida dela, ela toca a banda dela de um lado, eu toco do outro. E o que faz é que eu acho que a gente consegue funilar, né? Coisas que são muito importantes. E esse espaço é para isso mesmo, para abrir discussão. Gente, muito obrigado por vocês terem estado aqui. Nós é que agradecemos. Eu fico muito feliz de poder ter essa abertura com psicanalistas, tentando explicar um pouco para as pessoas em casa, dizendo que Teresópolis está aí, que está acontecendo, só não acontece para os cegos, para os surdos que não querem ver. Inclusive a galera aí que mete muito pau, quem sabe não está vendo, não está escutando, porque na verdade está precisando realmente, como é que se diz, de uma lavagem, né, na sua escuta. Quem sabe se não seja isso? Mas obrigado mesmo de vocês estarem aqui. Eu deixo o convite para que vocês voltem e nós vamos voltar a falar. Vai ser um prazer. Tá? Você que está em casa, entre em contato com aqui a TV, inclusive. Vocês querem deixar algum telefone para contato de vocês? Tá? Tem um telefone que seja celular de vocês para... Quem quiser saber mais sobre a escola, Por favor. sobre o corpo freudiano, pode entrar em contato conosco, né? Então, você tem um telefone? Tenho meu celular, 98702-3877. Perfeito. Então, eu deixo isso para você que está em casa. Deem uma olhada, venham visitar, venham conhecer o que é o corpo freudiano, né? O que é, né? E você está convidado a conhecer também. Sem dúvida, mas eu vou. Imagina que eu não vou meter meu bico lá. Aliás, vocês estão brincando. A sua ausência ficou marcada no nosso coquetel. Eu não sei se eu não fui porque eu estava deprimido ou porque talvez eu tivesse algum empenho. Não lembro bem o que foi. Eu não fui por um grande motivo. Ou foi um ou foi outro. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. E como sempre, Espaço Capacidade, sempre tentando trazer a você a possibilidade de refletir, a possibilidade de novas descobertas, a possibilidade de novos investimentos. E tudo que é novo dói. Todos os investimentos são difíceis. Que seja aquele real na poupança. A gente sabe que é complicado, a gente sabe que precisa de disciplina. A mudança, para que ela exista, a primeira coisa que eu tenho que ter é disciplina e atitude. Gente, muito obrigado, um beijo para vocês e até a próxima.